Boa noite a todos. É muito prazer para mim encontrar vocês aqui. Espero que estejam se sentindo aquecidos. Já demos aí uma aquecida na sala. Agora quase que estava se suicidando os dois ar-condicionados. Nós vamos desligar um pouquinho. Depois, mais para frente, se for o caso, estamos recebendo a visita do seu João, grande amigo, que é nosso vizinho aqui da frente. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Seu João começou a vir devagarinho aqui, assistindo às reuniões, assistia todas. Ouvia o Momento Espírita e tal. Estava conversando com ele antes de começar a reunião aqui. Vocês se arriscam se forem discutir alguma coisa de espiritismo com ele, porque ele sabe tudo. É impressionante. Tenho muita honra do seu João fazer companhia para nós aqui. Ele mora agora lá numa chácara, mas ele vem de vez em quando fazer visita para nós aqui. Não esqueceu dos amigos, né? Mas é muito bom. A gente gosta de se sentir no meio de... A gente forma uma família espiritual aqui. E é importante a presença das pessoas, porque é como se nós estivéssemos caminhando juntos. Porque a pessoa que fala, ela sempre depende de quem ouve. Quem ouve dá a resposta, dá o retorno. Então, para mim é uma alegria estar aqui. E iniciamos nessa noite fazendo as nossas preces, pedindo por todos aqueles que poderiam estar aqui e hoje não puderam vir, pedindo também por todos aqueles que já pertenceram à casa e hoje estão no mundo espiritual, e desejando que possamos ter uma noite agradável, falando de um assunto que para muitas pessoas é um assunto chocante, mas para nós espíritas é quase um cardápio ou um compêndio de etiqueta. Agradecemos a Deus por podermos fazer essas reflexões hoje junto com todos. Obrigada, Senhor. Na semana passada, nós estávamos respondendo algumas perguntas. E eu achei pertinente que a gente começasse hoje ainda pelas perguntas, porque, obrigado, que alguma coisa ficou para depois ali. Eu estava conversando com o Moacir e eu acho que é importante vocês saberem. Então, eu vou fazer um rápido resumo do que foi falado e alguma pergunta que tenha sobrado aí, alguma coisa que eu não tenha explicado, aquilo que eu souber, eu posso ajudar. Então, estávamos falando sobre o tempo em que a pessoa deve ser enterrada ou cremada, tanto faz. É considerado pela lei que a pessoa deve ser enterrada 24 horas, até 24 horas após o seu falecimento, ou nos casos em que tenha que ser transferida, transportada e tudo mais, é feito um processo químico e tal para preservar aquele corpo para poder esperar mais dias. É isso, assim, quase isso que acontece no caso quando se faz uma cremação. É só chegar e dizer para a pessoa que vai fazer ali, a gente vai ter que ir numa funerária e tal, como é que vai fazer? Olha, eu sou espírita. Ele já diz 72 horas, né? 72 horas, ele já tem ali. Então, a pessoa recebe um leve embalsamamento para que ela resista ali, depois ela vai. Então, esse tempo é um tempo muito importante, porque, vamos dizer assim, esses liames que nós estamos vendo aqui, que são desligados, eles demoram um tempo. Se com esse espírito aqui, que é considerado um espírito que foi bondoso, caridoso, trabalhou, tem toda essa comitiva para ajudar, nem todo mundo tem. E outra coisa, nós não temos competência para analisar o que ela fez e quem ela é. Ninguém aqui tem. Isso é feito pela espiritualidade sob o comando de Jesus. Então não adianta a gente dizer assim, não, mas essa aqui é uma santinha. Não, você não sabe.
Quantas coisas que acontecem por trás de uma porta fechada, por trás das paredes de uma casa, ou que ficaram num passado e a pessoa nunca mais vai tocar naquilo, muda de cidade e tal, e tudo bem. Quantas pessoas às vezes passaram a vida cometendo situações assim graves, e quando sente que está chegando, que tem uma doença, ou está ficando velho, começa a andar com um rosário pendurado no pescoço e sabe, marmelado na hora da morte afoga, sabe? Porque se nós conhecemos, quando uma pessoa está blefando, não ia ser Deus e a espiritualidade superior que não ia saber que a gente está fingindo que é uma coisa que não é. Ele sabe. Além do que, eles não precisam nem investigar, porque quando a gente chega, a gente expõe numa tela os nossos pensamentos e os atos aparecem ali como realmente eles foram. E nós somos obrigados, e isso que muitas vezes geram doenças mentais graves, e nós vamos poder aprender aqui com o Dr. Roberto Lúcio, que é um psiquiatra maravilhoso, diretor clínico do Hospital Espírita André Luiz, que vai ficar conosco sábado à tarde, dia 1º, e domingo pela manhã, das 9 às 12 horas, são 2 assuntos diferentes. Então não percam, que vai ser uma oportunidade de aprender bastante. É nessas horas, às vezes, quando nós somos chamados a ver a consequência dos nossos atos, não é só aquilo que eu fiz. Eu fui lá e fui roubar o carro e o dono do carro se assustou e reagiu e eu matei aquele homem. E para mim, por favor, Clarice, você está à disposição por fora ali de desligar esse bichinho. É o Fernando me passando mensagem. E aí, para você simplesmente apertou um gatilho. O que fez naquela pessoa, o que aconteceu, mas ali você não vê só você apertar o gatilho. Você vê assim numa velocidade enorme, mas você vê tudo, como a gente vê num filme, aquilo passa assim com a maior clareza possível. Você vê a consequência, o que aconteceu com a esposa, o que aconteceu com os filhos, o que aconteceu com a mãe dele, com toda a parentela, com os amigos. Vai ver às vezes, e você vai ver que ele tinha uma programação. E você interrompeu. O que vocês acham? Me mandaram eu passar a mão na vassoura e varrer a casa, e eu não varri, e quando veio outra pessoa para varrer, eu também fiquei na frente, fiquei fazendo bagunça, segurei a vassoura e não deixei ela fazer. O que vai acontecer? A pessoa vai ser dispensada, depois eu vou ter que varrer. Mas ninguém vai me dizer, muito obrigado. Vamos dizer, não fez mais que obrigação. Então, às vezes, que na doutrina espírita nunca é uma caixinha fechada. Cada caso é um caso. Às vezes, quando a pessoa vê o resultado do que ela fez com toda aquela família, as consequências, um coração bondoso, às vezes que de repente perde a fé, se revolta contra Deus, porque é ignorante, acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Então, sabe, são múltiplas coisas que você vai ter que ressarcir. Muitas vezes, nesses casos, você tem que pegar para você as dificuldades que ele tinha que enfrentar. Você impediu ele do trabalho, agora você vai fazer. Às vezes a gente não entende como é que pode. Todo mundo aposenta, eu vou ficando velho, não consigo me aposentar. Nem vai conseguir. Você ainda vai ficar devendo daqui a 2 encarnações, você está devendo ainda. Às vezes a gente não, como é que pode? O remédio para essa pessoa fez efeito, para que ela não faz? A cada um segundo suas obras. Claro que a gente tem que ter os cuidados e tudo mais. Então, vamos ver aqui que nós começamos essa reunião de hoje dizendo o seguinte:
O nome é Aprendendo Sempre. Eu fiz um subtítulo, Velório / Enterro. Nós ainda não temos educação para a morte. Até fizemos um seminário aí, tudo, mas acho que tem que fazer mais seminário, porque tenho entrado em vários enterros e velórios. Aliás, se vocês precisarem de alguma dica, fala com a Ira, não sei onde é que a Ira está, porque a Ira é campeã de me convidar para ficar velando sozinha lá, eu, ela e um cachorro, o caixão, morrendo de medo, não absolutamente do morto, da morte, mas do cachorrão olhando para nós e nós olhando para ele sem assunto, desse tamanho assim, vendo os malacos passar e polícia não passar. Então, se vocês quiserem olha, como é que a gente vai, como é que fica no velório, a Ira, ela é campeã, né? E eu sou sócia dela. Mas ele começa dizendo assim, que 2 horas antes do enterro, 2 horas, vamos dizer, morreu num dia, está quase chegando na hora que ele morreu. Tá? É que vai chegar a pessoa, o especialista, o médico da espiritualidade, para cortar o último liame. Porque ele fala aqui, e o Dimas é daquela turma ali, ele fala aqui que ele teve que ficar com aquele, ainda ligado com aquele cordão que liga o espírito ao perispírito, porque tinha que mandar para o perispírito as últimas energias, o último que ele tivesse, que ele precisava, porque ele precisa adensar totalmente o corpo espiritual. Então precisa desse tempo. Se cortar antes, se cortar muito depois, sempre está complicado. Então vejam, a residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas. Não está errado, não é gradas mesmo. Não é de pessoas gratas, não. Grato vem de gratidão. Grada vem de graduação. Então são notáveis, importantes. Senão a gente vai corrigir. Não é isso que ele quis falar. Estava cheio de gente importante ali. Além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Quando fala entidade, é sempre espírito mais superior a nós. Porque vocês vão ver com que palavras são tratados aqueles que ficam pendurados nos muros dos cemitérios. Aqui, com toda a propriedade, André Luiz chama de vagabundos. São vagabundos espirituais, por isso está no cemitério, cuidado. Não quer dizer que você não possa conversar com naturalidade, mas nenhuma coisa que possa gerar algum pensamento que não seja a seriedade, a família, esse tipo de coisa. Porque senão nós vamos fechar sintonia com aquele pessoal. E eles precisam de ectoplasma. E eles são vampirizadores. E eles vão nos vampirizar. E a gente vai chegar, eu estou tão cansado, acho que é emocional, estou tão mal. Vamos tomar cuidado. Daí André Luiz diz o seguinte, tive a nítida impressão de que através do cordão fluídico de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do corpo fisiológico. Ele estava tentando retirar tudo o que ele podia. Tudo. Tá? E creio que bastará o desligamento do último laço para que ele retorne à consciência de si mesmo. Quando a mulher começou a fazer uma gritaria, que ela acordou, devia estar sedada, por causa do emocional e tudo mais, e quando ela acorda e vem que nem uma doida, ele sai do colo da mãe dele e cambaleante, porque está muito doente ainda, vai para consolar a mulher. Aí o que a espiritualidade superior faz? Desmaia
a esposa. Provoca um desmaio para que ela volte à sua cama e ele daí volta a ter aquele tratamento que ele está precisando. A gente às vezes diz assim, não pode chorar, não tem nada a ver. Tem vezes que uma coisa é uma emoção que nos pega, uma saudade, uma coisa, e a gente chora sentidamente, mas não é um chorar que ele vai falar aqui, lamentoso. Lamento, murmúrio e reclamação, aqui nesse contexto, é a mesma coisa. É aquele que diz, ai meu Deus, por que você foi? Por que não fui eu? Eu não quero que você vá. Aquela loucurada toda faz mal para todo mundo. Porque daí o filho já começa, o filho vê que vai ficar com a mãe. Vê que a mãe é uma pessoa que não vai dar sustentação para ele. Que ela está dizendo que perdeu o rumo, que a vida dela acabou. Os filhos entram, todo mundo, os que forem mais frágeis, entram em sofrimento profundo. Casos e casos que a gente sabe, lamentáveis, onde a mãe desesperada levava um filho de 7 anos e uma menininha de 4 e se desmanchava de chorar em cima do túmulo do pai. Os 2 adolescentes hoje fazem tratamento psicológico, psiquiátrico desde aquela época. Se perturbaram completamente. Você pegar um menininho desse tamanho e chegar e jogar nas costas dele, a partir de agora você é o homem da casa. O menino não tinha condição. Ele emocionalmente ele era muito mais fraco do que a menina. Hoje o que aconteceu? A mãe continua patinando no conhecimento, não sabe praticamente nada, afastou-se do pouco que podia aprender. E a menina, que não tem idade para isso, está sendo não o homem da casa, está sendo a mulher da casa. Tem que cuidar do irmão, que desequilibrou completamente, cuidar da mãe e cuidar de si própria. Então, às vezes, a gente não sabe que a gente acarreta um peso a mais para aquela pessoa e nós vamos responder por isso. Isso aí de dizer para menino de 6, 7 anos, você é o homem da casa agora, pelo amor de Deus. Ele não aguentou. Quando chegou com 14 anos, ele disse, não quero mais estudar. Tem que achar um serviço, alguma coisa, porque afinal é só a mãe que trabalha. Largou tudo. E a menina diz, não, nós temos que estudar, Sabe? Mas são pessoas, ele é uma pessoa que já não vive sem medicação. Que pena, né? E do lado de lá o pai sofre terrivelmente por causa disso. Então a gente tem que pensar, chorar é livre. Se desesperar e falar um monte de bobagem não é livre. E diz, botei tudo isso no caso da emoção. Chore à vontade, chore quanto precisar. A gente às vezes chora anos depois, uma lembrança que não quer dizer que aquilo vai mudar a vida. No dia seguinte você acorda, vai trabalhar, faz as suas coisas e pronto. Então, muita cautela. Essas 2 lições, anterior e essa aqui, a gente vai andar bem devagar, porque tudo que tem aqui é muito importante. Para a nossa vida, para a gente ensinar os nossos filhos, nossos netos, e para as pessoas que vierem nos perguntar, como que você acha que devia ser e tal? Todo mundo deve chegar um dia e conversar com a família, não interessa a idade. Olha, quando eu morrer, eu quero isso, isso, isso. Ou quando você morrer, como que você quer? Ai, que assunto! Pois é, mas isso aí é a única coisa que não tem escapatória. Então nós temos que conversar. Porque senão dá confusão. Tomemos sempre o exemplo do Dimas como de um espírito bom que tinha conquistado uma equipe, toda uma equipe para ajudar. Muita gente vai sem equipe. Olha a nossa responsabilidade. Continua. Para o desligamento, tudo bem. Agora, por exemplo, a gente nunca sabe se aquela pessoa que morreu, ela tem esse merecimento ou não. Porque por falar uma coisa, às vezes você fala
coisas maravilhosas, mas você não age daquela forma, né? Escândalo aparecendo aí na televisão hoje, que a gente, como espírita, fica triste, mas ao mesmo tempo fica pensando assim, mas como que essas mães, com conhecimento, não tinham, então eu quero crer que não tinham conhecimento nenhum, abriram uma casa de mediunismo e cura. Porque quem tem conhecimento tem que saber o que se passa. A casa tem que ser clean. Ela não pode ter semideuses ou semideuses, não existe isso. Nós somos trabalhadores todos iguais. Um faz uma coisa, outro faz outra. Mas não tem ninguém assim, não sei o quê. O canal com Eurípides sou eu. Olha, gente, para dar uma mensagem de 5 minutos, não sou médium de psicofonia, passei 2 dias um lixo. Porque tiveram que acomodar ali. Porque naquele momento, para dar aquela mensagem, não ia ter um médium que pudesse. Aí me acertaram desacertando, sabe? Aí depois que aconteceu, passou. Eu estava desfocalizado, assim. Como se botasse o óculos de um míope bem longe, assim, a gente fica tentando, mas vem mais para cá com o óculos todo desfocalizado. Para passar uma mensagem de 10 linhas. Não é fácil. Mensagem psicofônica, né? Então, veja. Se o organismo... esqueci de dizer uma coisa. Ela estava falando da pessoa que não tem essa equipe. As pessoas que estão à volta, se for uma pessoa só, nós estamos nesse salão, apagou a luz, aconteceu alguma coisa, eu sei que ali naquela gaveta tem a luz de emergência aqui e tal, mas vamos dizer que já tivesse gasto de tarde a luz de emergência e nós estivéssemos no escuro. Eu sei que ali tem uma velinha para a gente acender, quando se acontecer um caso desse, pelo menos para as pessoas poderem sair em segurança da casa. Tudo bem. Essa porta aqui é só encostar a mão, ela abre, porque é porta já preparada para isso. Mas se eu pegar, só eu pegar uma velinha daquela, velinha fininha, e colocar aqui, todos vocês verão onde eu estou e os lugares que vocês estão, mesmo que seja pouquinho, todo mundo vê. Então, se a gente chegar num lugar e observar que o pessoal que está ali é um pessoal que é ignorante espiritualmente, mas completamente, e a gente for uma pessoa só, a gente pode ficar no canto da gente, fazendo as preces da gente, pedindo por ele e dizendo, contem comigo para a espiritualidade, e eles vão precisar. Então vai ter uma hora, como vai acontecer aqui, em que o espírito quer muito fazer uma prece, mas ele não consegue mais, ele foi desligado, ele tem toda aquela... passa pela aquela perturbação que tem ali no meio do livro O Céu e o Inferno, que nós estudamos já, o passamento, né? Ele passa naquela perturbação, então eles não têm condição. O que faz? O espírito amigo que está ali, observa, essa aqui, ela tem a sensibilidade, ela vai poder ser um canal. Chega até ela, pode ser que nunca que ela deu uma mensagem, ou pelo menos ela não achou que estava dando a mensagem, eles chegam até ela e vão falando, jogando, e ela de repente se sente inspirada e diz assim, eu posso fazer uma prece? E ela fala o que ele gostaria de falar. Porque o espírito superior lê o pensamento do que está partindo e transmite. Vai para ele e ele transmite de forma fácil para que ela capte a mensagem. Então nós podemos ser utilizados a qualquer momento. Tem uma parte lá no Evangelho bem interessante, que os apóstolos ficam assustados, mas como que eu vou falar? Daí o Senhor não vai estar aqui. Eles dizem, abra a boca e fale. Porque quando você abriu a boca no sentido de se predispõe a falar, nós falaremos por você. E isso aconteceu em várias situações do Evangelho. Está cheio disso no Velho e no Novo Testamento. Mas quem não quer ler, né? Quem não quer fazer o comparativo, acha que não. Então, a gente tem que ser responsável. Eu me lembro que cheguei uma vez, tinha falecido uma velhinha, e era cedo na capela do Água Verde, e estava assim aquelas velhinhas tudo de preto.
sabe, aquelas que vão na missa das 7. E, olha, num fuxico, numa conversarada, que dava até medo. E elas em volta do caixão, assim, se dirigindo para a amiga que tinha partido, como se ela estivesse ali naquela conversarada. Mas o barulho era tanto, e eu pensei, essas velhinhas vão tudo na missa das 7, elas não me conhecem. Eu não vou na missa das 7. Eu não posso dar licença para essas velhinhas que não me conhecem e eu vou começar a falar. Mas eu, sabe de uma coisa? Eu vou pedir socorro. E comecei a pedir, pelo amor de Deus, mande-me um padre aqui. Mas que venha um padre brabo. De repente, nunca gostei tanto de ver um padre chegar. Chegou um padre que tinha um vozeirão, assim, aqueles padres italianão, assim, que fala meio arrastado ainda. Deu de cinta nas velhinhas. Chamou a atenção, vocês não estão respeitando o morto que partiu, em vez de estar rezando, e pegou as velhinhas e disse, agora vocês vão repetir comigo. E começaram a rezar. Eu digo, olha, por que nas igrejas católicas o padre fala e todo mundo fala junto, e nós espíritas aprendemos, inclusive, não é que a gente não faça a prece do Pai Nosso, a gente faz. Mas eu notei que eu começava a fazer, todo mundo começava a fazer junto comigo. Daí eu não podia dizer, para. Então a gente não faz para que não aconteça isso. Não precisa. Quando um fala, o outro ouve. Mas ali, a importância, manteve todo mundo com a mente na prece. Nós não podiam perder a oração, porque o padre era bravo. Fiz aquele silêncio e vá as velhinhas rezar. Aí eu senti que eu já podia ir embora, que aquele padre dava conta do recado. Mas até ali eu tive que fazer uma sustentação pensando, ela não está ali. Vamos aprender isso. Não está ali no cadáver. Não está a pessoa ali. Por mais que a gente olhe e queira ver, não está. Está sendo acolhido por alguém que já está do outro lado, né? Está sendo acolhido. Às vezes está em pé, chega perto de um que está conversando, chega perto de outro que está conversando. E ele não sabe por que não responde, mas como ele influencia ainda, porque a matéria dele ainda é grosseira, a vibração dele ainda é grosseira, a pessoa acaba respondendo sem querer, porque ela entra na frequência. E às vezes o coitado, ele chega, oh meu amigo, você veio aqui, ele não se liga muito que aquele morto ali é ele. Que ele está diferente. Aquele cadáver ali é uma roupa velha jogada no chão. E daí a pessoa diz, mas olha, morreu o compadre, mas era velhaco. Meu Deus do céu. Nossa, por que você está falando isso de mim? Mas falo e repito porque era mesmo. Para mim mesmo que eu devia não sei quantos contos. Sabe, tem coisas assim muito interessantes. Então, tem o Rolando Boldrin, né? Ele gosta muito do Cornélio Pires, que tinha assim uma forma muito engraçada de fazer suas trovas, e ele muitas vezes declama essas trovas, é engraçadíssimo, porque ele fazia as trovas bem no dia a dia do que a gente vai encontrar depois da morte, indo para o outro lado e tal. Mas continuando aqui, ele diz assim, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, o corpo inanimado, o cadáver, por sua vez absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha em notáveis alterações. Um estava alimentando o outro. Porque, na verdade, essa veste que eles vão nos levar até a hora do enterramento do corpo, ou seja, da cremação, da despedida ali, eles vão nos levar até lá para que a gente agradeça aquele que nessa encarnação foi o nosso maior amigo, que foi o corpo. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós fizemos, tudo que nós sentimos, a dor, a alegria, a tristeza, foi através do corpo físico. Então a gente vai e agradece, porque se nós cuidamos bem dele, ele conseguiu nos levar até onde a gente tinha que ir. E se nós não cuidamos e acabamos com ele, é responsabilidade nossa, porque ele estava sob a nossa direção. Ou nós vamos fazer como certas pessoas fazem, né? A criança está passando e bate em algum lugar. Em vez de dizer, olha, você tem que prestar atenção, senão você bate nas coisas.
Aí tem aquela bem boba, seja mãe, seja babá, seja quem for, seja avó, que tira o chinelo do pé e bate na cadeira. Aí a criança fica achando que a cadeira é culpada ela sentir aquela dor. É uma coisa, parece uma bobagem, não parece? Mas a pessoa, amanhã ou depois, vai achar que é válido sempre transferir a culpa para o outro da dor que ela sente. Não fui eu que causei aquilo. Ah, não, mas se você também não tivesse... Ah, não, mas você também... Calma. Vamos ensinar desde pequeno. Tem que olhar onde você anda. A cadeira não tem nada com isso. Ela estava ali. Ela não se mexe. Ela não entende nada. Ela é uma coisa. Você pensa, ela não pensa. Você tem que saber. Para ela ir aprendendo que se ela não se cuidar e correr como toda criança corre, passando por tudo quanto é coisa, vai sofrer várias coisas, vários galos na cabeça. Então ele diz assim, o apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Aqueles princípios vitais que vêm do corpo físico vão se readaptar no corpo espiritual, no perispírito. Então tem mais esse corpo. Ele tem que adensar porque o espírito é uma chama. É uma forma de expressar o que seja o espírito. Uma chama. O corpo que o envolve é como o nosso. Então nós temos que adensar um outro corpo. Nós temos que tirar do material tudo que serve. Desmontou a casa. Vamos pegar, antigamente era assim. Vamos pegar os pregos e tudo mais, guarda os pregos, entorta os pregos, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo que pode aproveitar, aproveita. É mais ou menos isso. Vamos transferir que isso aqui vai ser usado. O que não está bom a gente joga fora. Mas toda essa energia vital, aquele corpo que está se formando para adensar bem certinho, ele precisa. Por isso que normalmente os espíritos pegam as pessoas recém-desencarnadas, levam para lugares, por exemplo, como aqui, que nós temos o Parque Barigui, que é uma maravilha de árvores e água, ou para outro lugar, outro bosque, ou para a beira da praia, por toda aquela energia que vem do mar, e às vezes a pessoa tem que passar uns 3 dias ali. E a outra coisa também que a gente pode aprender, quando a gente vai para a praia, e está meio anoitecendo assim, quando a gente estiver caminhando ao longo da areia assim, faz uma prece e se coloque à disposição. A gente diz, mas eu não vou fazer nada. Eu ia indo daqui, andei até lá, voltei, não aconteceu nada. Aconteceu. Você se colocou à disposição, se precisasse alguma coisa, eles te usariam. Talvez tenham usado e você nem soube. Eles precisavam de uma pequena transfusão de energia e você deu. De livre e espontânea vontade. Eu fui fazer uma doação de ectoplasma. A gente sendo consciente, fica melhor. Não é? A gente doa, mas a gente recebe da natureza. Mas eles precisam deste fluido animal ainda, que nós temos, só nós temos. Não é? Então, retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Entenderam também porque não podia tirar antes? Ninguém suportaria ficar no velório. Porque imediatamente é uma coisa assim que eu vou dizer para vocês. Sei que todos vocês já passaram por situações parecidas. A gente está junto com uma pessoa e horas depois, poucas horas, 4 horas, a pessoa desligou. Aí ligam lá do hospital e pedem para você se dirigir ao hospital, né? Nem falam ao morgue. Dirige ao hospital, mas nenhum hospital chama às 2h30, 3 horas da manhã para você ir lá fazer uma visita para o doente. A gente já sabe, já sai sabendo o que vai entender, o que vai encontrar. Chegando lá você vê a pessoa, você não acredita se realmente já houve aquele tac, aquela quebra que parece um galho seco que quebra, que é aqui o tronco cerebral. Você olha assim, você não reconhece quase a pessoa. De tão diferente quando sai o fluido vital. Eu olhei e disse, mas meu Deus,
Foi chocante para mim, fazia poucas horas que eu tinha estado ali. Daí passa por todo um processo e tal, ajeito e tal. Quando volta, se diz assim, agora estou reconhecendo melhor. É que eles fizeram toda uma maquiagem e um enchimento de algodão e tal, para que a pessoa ficasse com a melhor imagem possível. É um trabalho maravilhoso que pouca gente se dispõe a fazer. Mas para quem chega ali, quem viu lá e quem vai ver depois quando chega, a gente vê a transformação. Entra em decomposição imediatamente. Quebrou aquilo ali, você nota que a pessoa vai ficando diferente. Você não tem dúvida nenhuma que aquela pessoa está morta. A análise do cadáver de Dimas causava tristeza. É isso aí que eu estou falando. Então, inumeráveis germes microscópicos, ele faz toda essa descrição aí, que eu acho que vocês têm que ler, né? Como é que causa o apodrecimento e tudo mais. Os órgãos autônomos, por seu turno, perdiam a feição característica, já tumefatos e imóveis. Já começa a pessoa a inchar, né? Em compensação, Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Amparado pela genitora, abriu os olhos, fixou-os em derredor, num impulso de criança alarmada, e chamou a esposa, aflitivamente. Será que dormiu em excesso? Será que eu dormi muito? Não, você acorda meio... Que lugar que eu estou? Oh, meu Deus! Mas alcançara sensível melhora. Sentia a casa cheia de gente e desejava saber alguma coisa a respeito. Por que será que está essa gentarada toda aqui? A pessoa está em estado de perturbação. E isso que a gente tem que ter um pingo de dignidade para que essa pessoa saiba que a gente está ali por amizade e tudo mais para ajudá-la e também formando uma corrente vibratória de proteção a quem está ali. Conhecem uma música que deve ser do Vinícius de Moraes, que diz: eu não ando só, eu ando em boa companhia? Pois é. É essa música que a gente tem que mentalizar nessa hora. Faz uma prece e diz: eu estou indo para esta situação. Eu preciso de ajuda. Se a gente tiver mérito, tem ajuda. Se a gente nunca faz nada pelos outros, você não passou o cartão, você não tem crédito no teu celular, a ligação não se efetua. Pode continuar discando até acabar a bateria. Não é assim? Então tem que ter crédito. Primeiro a gente tem crédito, depois a gente vai comprar da espiritualidade, né? Entre aspas. Dormir em excesso, ele acorda, né, perturbado, a casa estava cheia e desejava saber alguma coisa a respeito. A mãezinha, porém, afagando brandamente, acalmou, esclarecendo: ouça, Dimas, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal, o corpo somático, cerrou-se com seus olhos físicos. Fechou a porta. Tenha serenidade e confiança, porque a existência do corpo, no corpo físico terminou. Vejam como ele reage. O desencarnado não dissimulou a penosa impressão de angústia e, fitando-a com amargurado espanto, identificando-a pela voz um tanto vagamente, ela disse: você não está me reconhecendo, meu filho? Só daí pelo tom da voz, a gente já brincou aqui e já falou sério aqui, que a voz é a impressão digital do espírito. A pessoa pode tentar te enganar de outros meios, mas se você for conversando com ela, daqui a pouco ela fala do jeito que ela está acostumada e você reconhece a pessoa pela voz. Vai falando que você reconhece. Claro, se for uma pessoa que você conhece bem, né? Não vai reconhecer alguém que você não conhece bem. Daí ele diz: minha mãe, será possível? Ele feliz.
né? Saiu daquele ambiente tétrico de lá, feliz. Aí a mãe deteve ele eternamente nos braços e falou: refreie a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Isso nós precisamos aprender. A equilibrar a emoção. Nem se arrancar os cabelos porque o time perdeu e brigar com todo mundo, e nem sair tirando sarro de todo mundo, gritando na rua que nem um louco porque o time ganhou. O time ganhou, fica contente, se estava torcendo para ele. O time perdeu, paciência. Tem um dia que a gente ganha, um dia que a gente perde. Tem que acostumar a não dar um pico ou dar um outro pico lá para baixo. Porque isso aí acaba fazendo doença mental. A gente tem que acostumar. Como eu falava, quando o espírito é obrigado a ver o que ele fez, muitas vezes, se ele cometeu atos criminosos, dá-se ali uma parte, como se partisse o cérebro dele. Aí a gente reencarna para acertar isso. E às vezes essa obsessão vai do berço ao túmulo. Não é tão fácil assim. A gente chama de esquizofrenia. Mente partida. Então o que acontece? De um lado, você está pensando certo. Do outro lado, a espiritualidade grita: assassino, miserável, vou te matar. Agora você pega e faça isso, se atire da janela. E ele fica com aquela confusão na cabeça, que se não tiver medicação, ele se torna violento, pode até ir para o suicídio ou então para o assassinato. É perigosíssimo. Porque ele não sabe que voz seguir. Ele partiu a mente quando ele viu a realidade do que ele fez. Porque uma coisa é você dar um tirinho e sair correndo. São todos covardes. Não é? Hoje tinha a equipe lá da Globo fazendo o seu jornal ali, quando dois homens juntos, até com a jaqueta de uma empresa famosa de Curitiba, que deve querer a jaqueta e dar uma tunda nele, que é propaganda, não sei de onde que ele pegou isso aí. E estavam indo roubar o carro e passou um policial à paisana, deu ordem de prisão, manteve os dois deitados no chão, e quando ele chamou reforço policial, tudo, que tinha que ter algema, tudo para levar os dois, eles não tinham nada assim que comprometesse. Tinha uma chave micha, e algumas coisas desse jeito, assim, que eles estavam andando e estavam chegando perto do carro, então eles estavam esperando o dono chegar para pegar seu carro, que eles livraram o homem de perder o carro. E aí um deles, eu fiquei olhando e digo: mas que absurdo. Ele estava no chão, porque o policial manda ficar no chão para ele não reagir, com as mãos para trás e tal. E ele foi enfiando a cabeça embaixo do carro. Daí fica com vergonha. Mas não ficou com vergonha antes, quando ia roubar o carro de um pobre, coitado. Não ficou. Daí fica com vergonha. Daí põe a blusa na frente. Né? Põe a pasta, assim, os mais chiques, né, que tem a pasta 007. Agora nem sei se chama assim. Eles vão indo para a cadeia, os colarinhos brancos, tudo com a pasta do lado, para ninguém ver. É só ir na ficha policial ali e pôr a foto, sabe? A gente tem que ter vergonha antes. Eles estão descalibrados no tempo. A vergonha deles vem depois. E aqui ela vai dizer assim: então, cuidado com a emoção, vamos aprender a controlar a emoção. Chorar não é proibido para ninguém. A gente chora de ver às vezes uma coisa num filme, uma coisa com uma outra pessoa, que alguém que conte um fato. Para mim, se alguém chegar chorando perto de mim, é um esforço terrível que eu tenho que fazer para não chorar. Porque a gente se comove com a dor do outro. Mas a gente tem que aprender a controlar, senão a gente não dá conta. A gente adoece. E ela diz: sustente o equilíbrio diante de fato consumado. Acabou. Aconteceu. Aconteceu. Não adianta você brigar com o morto, brigar com Deus, brigar com todo mundo. Morreu, morreu.
não vai deixar de gostar de você, não vai deixar de pensar em você, você não vai perder a pessoa de vista. Mas morreu. Naquele jeito que vocês estavam vivendo, não vão viver mais. Aí ele começa a perguntar para a mãe, né? O que vai acontecer com a esposa e com os filhos? A sábia benfeitora, todavia, cortou-lhe as palavras, consolando-o. Os laços terrenos entre você e eles foram interrompidos. Restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Você podia ler o parágrafo seguinte para mim? Graça, fale aqui. Vou ler de novo isso aqui, tá? Quem está sem o livro. Contemplou a Dimas através de espesso véu de pranto. E antes que ele enunciasse novas interrogações, falou a genitora carinhosa, apresentando-lhe Jerônimo, que acompanhava a cena comovido. Eis aqui o amigo que o desligou das cadeias transitórias. Em breve partirá você em companhia dele, buscando o socorro eficiente de que necessita. Ela foi bem dura com ele, né? Bem clara e dura. Pare de se desequilibrar. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade. Vou ler de novo, desculpe. Embora atordoado, o filho esboçou silencioso gesto de contrariedade ante a perspectiva de nova separação do convívio materno. Mas a velhinha interveio acrescentando: vim até aqui porque você me chamou, recorrendo à Mãe Divina. Contudo, não estou habilitada a lhe proporcionar ingresso em meus trabalhos por enquanto. O irmão Jerônimo, todavia, é orientador dedicado que conduzirá o serviço de sua restauração. Tenha confiança. Irei vê-lo quantas vezes for possível até que nos possamos reunir noutro lar venturoso, sem as lágrimas da separação e sem as sombras da morte. Eu fiquei me questionando, né? Ela já volta. Por que ele não conseguiu preparar a família? Por que ele não se preparou o suficiente? Porque era um trabalhador espírita, era médium, assistia a reuniões mediúnicas, participava delas, e as reuniões mediúnicas são um grande ensinamento, porque através do sofrimento dos outros a gente aprende para nós próprios, né, para a nossa vida própria. Aí, depois de várias indagações, eu me lembrei. Essa é a terceira vez que eu estudo esse livro. E só eu pensei, mas meu Deus, gente, 1946, esses são os primeiros livros espíritas que foram editados. Hoje nós temos bibliotecas imensas, só o Chico Xavier psicografou mais de 400 livros para que nós saibamos o que nós estamos aprendendo aqui hoje, quer dizer, não entre em pânico, não se desequilibre, controle as emoções, não deixe o defunto desequilibrado, não deixe a família desequilibrada, se contenha, né? Que essa lição é só isso, se contenha, se equilibre, não dê vergonha para os teus anjos da guarda, para os teus mentores espirituais, e é isso, né? Não, mas naquela época o aprendizado dele era só isso, então não tinha nem os livros para ele dar para a esposa ler, para os filhos lerem, para a família, o acesso a essa grande biblioteca espírita que nós temos hoje. Mesmo as obras da codificação, elas eram restritas a quem conseguia comprar um livro, ou quem tinha uma biblioteca. Então pense,
em casas menores, em situações de maior dificuldade financeira, ninguém tinha acesso aos livros como nós temos hoje. Isso que eu queria dizer. E eu me recriminando, nossa, mas por que ela não sabe? Por que os filhos não sabem? Por que tanto desespero? E aí, nossa gente, que bênção termos as obras espíritas para que a gente chegue um pouquinho mais equilibrada no plano espiritual, né? Venha, minha amiga, tem 5 minutos para você ainda. Paramos aqui. Não, você é a nossa sabedoria. Onde que eu parei? Em seguida, bem aqui no roxo. Ai, que bom que passou. Aqui, em seguida, aqui, ó. Aqui, ó, em seguida. Vejam que interessante, na vida espiritual também tem segredo, porque ela sussurrou algumas palavras que somente Dimas pôde escutar. Por isso, quando alguém estiver falando no ouvido da gente, ninguém vai perguntar, mas o que se disse, hein? Se já estou falando no ouvido que não é para ninguém ouvir. Você quer ver matar alguém de curiosidade? Falar bem pertinho de alguém. Aquilo dói. Agora vem as primeiras orientações. Sob funda emoção, viu desvencilhar-se dos braços maternos e avançar, cambaleante, prestem atenção nesse parágrafo, para Jerônimo, osculando-lhe, respeitosamente as mãos. O assistente agradeceu o carinhoso preito de reconhecimento e amor e, de olhos marejados, explicou: nada efetuamos aqui sem o dever que nos trouxe. Guarde o seu agradecimento para Jesus, nosso benfeitor divino. Aprendi com o Chico a nunca ficar com elogio, sempre devolver para a pessoa. E a levar todas as, vamos dizer uma palavra mais bonita, né? Admoestações, todas as chamadas de atenção e todas as coisas que nos ofendem para casa. E lá em casa eu vou trabalhar isso. Por que essa pessoa disse isso para mim? Ela disse brincando, mas às vezes a pessoa diz brincando justamente que não tem coragem de dizer sem brincar. Né? A gente fica sabendo as coisas mais importantes para a gente. Normalmente a gente não sabe através de um amigo. Experimenta brigar com ele. Ele que fez tantos elogios, tanta coisa, disse: eu sabia que você sempre foi isso, que você foi aquilo. Aí ele está falando a verdade. Como amigo, como parente, ele acolheu. Ele esqueceu, não viu teus defeitos. Mas agora as situações se afastaram, a pessoa diz tudo aquilo que ela realmente tinha no coração. Daí você pensa assim: nossa, mas tantos beijinhos nós trocamos pela internet, pessoalmente. Tudo aquilo, esqueça. É porque nunca existiu. Isso aí de dizer: ó, eu vou me separar porque o amor acabou. Errado. Amor não acaba. A gente pode se separar porque a capacidade de tolerar aquela pessoa chegou num ponto absurdo. Não dá mais. Aí sim. Ou então, a gente gostava de uma pessoa errada. A gente acreditava que ela era uma coisa e ela não era. Daí quando ela começou, porque só se conhece uma pessoa, dizia minha avó, né? Quando a gente comeu uma quarta de sal junto. Sabem o que é uma quarta de sal? Não é pouco sal. Se ninguém conhece o outro antes de comer uma quarta de sal junto. Porque às vezes a pessoa
é uma gentileza no público, mas no privado. Essa aí é a última pessoa e já a cara. Ué, o que aconteceu? Sabe? Então chega uma hora que a pessoa diz, mas eu não mereço isso. Mas o amor não acaba. Mas ele vai se modificando. Porque quando você gosta de uma pessoa, você pode não gostar com aquele amor apaixonado. Porque se a paixão continuasse, matava a gente depois do 3º ano. Ninguém aguenta viver apaixonado mais que 3 anos. Fica doido. Você começa a atravessar a rua sem olhar para o lado, para ver se vem vindo o expresso. Você começa a fazer umas bobagens assim, todo mundo faz. Você escreve coisas ridículas que depois você tem vontade de arrancar as capas dos livros para não ler mais aquilo. Todo mundo faz. Você manda cartas dizendo assim que melhor a morte do que... Né? É uma coisa assim. Meu Deus do céu. Nos dias de hoje o pessoal está mais radical, né? Faz a tatuagem, depois tem que botar uma flor em cima, alguma coisa para esconder. Tatu no pé, tatu nas costas. Daqui a pouco a pessoa vai embora, o outro vem, não tem um nome nem parecido. Aí raspa a tatuagem. Quando a gente chegar do outro lado, e a gente veio aqui para aprender algumas lições, fez parte de uma turma. Uma turma da sala de aula. Cada encarnação é um dia. Ah, mas eu vivi 95 anos. Um dia. Ah, mas eu vivi 47. Um dia. Uma encarnação, um dia. Às vezes não chega um dia porque você veio para completar o que você não fez na outra, que você morreu antes. Ah, mas eu não vou morrer antes porque eu não vou me suicidar. Mas não é só assim que se morre antes. Os excessos de qualquer ordem, eles fazem o corpo morrer antes. A pessoa também que é muito aquele coração inflamado, aquele que infarta no campo de futebol quando o time ganha e infarta quando o time perde de campeonato, aquele lá ele morreu antes da hora. Ele se permitiu emoções tão fora da cabeça que ele matou o corpo. Ele desgastou o corpo físico. O emocional e os pensamentos são pior do que uma navalha. Se você ficar o dia inteiro pensando coisa ruim, você está no caminho certo para ficar doido. Então a gente tem que se encher de coisas boas, músicas bonitas, ouvir frases boas, ler um trecho bom, porque senão a gente não aguenta. Olha onde é que nós estamos. No caldeirão fervendo aí para terminar o último tantinho de água. Está todo mundo pulando que nem pipoca. Né? Então nós continuamos na semana que vem. Leiam esse final de capítulo, tragam as perguntas, porque é um tema bem importante, ele vai falar de todo o curso do enterro. Então, se vocês trouxerem as dúvidas, as dificuldades, a gente vai poder trabalhar junto, como nós fizemos na reunião passada. E daí eu venho sem muito agasalho, que daí eu tuço menos. Muito obrigada a todos vocês, e vamos pedir a Jesus, nessa noite, em que nos reunimos aqui, não pedindo a Ele, como quando nós éramos infantis, e dizíamos a Ele, Senhor, não esqueça dos pobrezinhos, dos que estão com frio, dos que estão sob as marquises, dos que estão com fome. Agora nós vamos pedir diferente. Que não precise mais existir tantas pessoas com frio, com fome, embaixo das marquises, porque se elas estão lá, foi por sua própria culpa, mas que o meu coração se aqueça de amor e que eu divida o que eu tenho com todos aqueles que precisam. É eu que tenho que fazer minha parte. Deus pôs tudo no mundo e nós temos que aprender a repartir. Abençoa-nos a todos nós, principalmente aos profissionais que trabalham nessas noites frias, rodando pelas ruas, como diz André Luiz, quando a polícia já está tonta e cansada de sono, ainda os meliantes estão aprontando das suas. Que Jesus consiga tocar os seus corações e eles encontrem o caminho do bem.
Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos, por estarmos aqui. Não esqueçam e não percam esse seminário. Vocês vão gostar. E convidem as pessoas que vocês acharem que vão gostar também, porque vai ser um grande aprendizado. Tá? Quem puder vir sábado e domingo, ótimo. Quem não puder vir no sábado e no domingo, venha num dos 2 dias, porque ele vai trazer resposta para muitas dúvidas nossas. É um grande espírita e uma pessoa extremamente caridosa e competente como psiquiatra. Muito obrigada, boa noite. E eu espero que os aniversariantes de agosto comecem já a pensar no que vão fazer na última quinta-feira de agosto, porque não passarão em branco. Nós vamos descobrir e vamos cobrar um chazinho quente, um cafezinho, qualquer coisa, para aquecer esse frio. É muito bom. Obrigado a todos vocês. Até sábado.